Olá, sou a professora Gabriela e estou aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nosso tema, sinopse e resenha. Vamos iniciar observando os cartazes que estão nas páginas 40 e 41. O que têm em comum esses cartazes? Percebam que são cartazes de anúncios de filmes, grandes filmes, bem conhecidos. Com certeza vocês já assistiram alguns desses, certo? É sobre isso, então, que nós vamos discutir ao longo da nossa aula. Na página 42, começamos com leituras. Leituras de informações sobre alguns filmes. Façam essa leitura de cada texto, observando como é esse formato de texto, observando sobre qual filme está falando, quais as informações que traz, porque nós vamos discutir um pouquinho mais sobre isso logo adiante. Em seguida, façam os exercícios sobre o que vocês interpretaram desses textos. Na página 44, nós temos então uma explicação sobre os textos que você acabou de ler. Você leu os textos em formato de sinopse. A sinopse é um texto que traz um resumo sobre alguma obra, sobre algum filme, uma novela, uma série ou um livro. É na sinopse que o leitor compreende um pouco mais sobre essa obra, sem receber aqueles famosos spoilers, que dão informações a mais sobre o filme ou sobre o livro. Não, são informações básicas para convidar esse leitor a consumir essa obra. Outro formato de texto muito comum quando se fala em filmes, em livros, em séries, é a resenha crítica. A resenha crítica, sim, traz um aprofundamento maior em relação ao que foi lido, ao que foi assistido. Na resenha costuma-se ter a opinião de quem assistiu ou de quem leu. Por isso que é um texto um pouco mais completo e tem mais informações do que é colocado na sinopse. Vamos ver exemplos na página 45. Nós temos dois textos, um em formato de sinopse e outro em formato de resenha crítica sobre um mesmo filme. Façam essa leitura atentamente, percebendo as diferenças entre esses textos e depois respondam as perguntas que vêm a seguir. Seguimos nossa aula na página 49, falando agora sobre podcast. Vocês já ouviram falar sobre isso? O podcast é um programa em formato de áudio que está muito em alta hoje em dia. No podcast, costuma-se falar sobre qualquer coisa. Normalmente, as pessoas criam um podcast sobre temáticas. Um podcast sobre viagem, um podcast de entrevistas, um podcast de notícias, falando sobre notícias do Brasil, ou um podcast sobre filmes, por exemplo, sobre séries. É muito parecido com um programa de rádio, mas é um pouco mais abrangente, tem um pouco mais de liberdade de fala, de discussão. Ali na página nós temos alguns exemplos de podcast. Convido vocês a ouvirem e a conhecerem esse gênero. O podcast é um ótimo formato para fazer resenhas críticas, ou seja, falar e dar a opinião sobre um livro, sobre uma obra, sobre um filme, uma série, mas em formato de áudio. Por isso que eu convido vocês a ouvirem os podcasts, as sugestões que tem ali na página, que são bem interessantes para vocês entenderem realmente como é esse formato, como é esse tipo de áudio e prestando atenção também na questão da crítica, em dar a opinião semelhante à resenha crítica. Na página 50 nós temos a proposta de uma produção de texto. A primeira parte é que vocês escolham algum livro que vocês tenham lido e tenham gostado muito para escrever uma sinopse, ou seja, vocês vão colocar um breve resumo sobre a obra e trazer algumas informações técnicas, como o nome do autor, o ano em que foi publicado, etc. Na segunda parte, que está na página seguinte, vocês vão criar alguns comentários de crítica, de opinião, de análise de vocês sobre a obra que vocês leram. Por que vocês gostaram, por que vocês não gostaram, o que vocês mais gostaram, o que poderia ser melhorado, que é um exercício então para colocar a opinião de vocês em jogo, para analisar criticamente a obra que vocês leram. Na página 52, a proposta é criar um podcast, criar um episódio de podcast sobre o livro que vocês escreveram, sobre os textos que vocês desenvolveram da obra lida. Sigam o roteiro que estão nas próximas páginas e boa criatividade! E eu encerro esta aula aqui, mas nós continuaremos este conteúdo no próximo vídeo. Tchau!